Meus amigos, o Neto ficou muito pistola com a possível saída do goleiro Carlos Miguel da equipe do Corinthians, é o goleiro que assumiu a titularidade depois da saída de Cássio. Vamos acompanhar que ele recebeu o jornalista Bruno Andrade do UOL. Vamos botar aqui. Direto com o Bruno, que tá junto com a gente, que participa junto com a gente direto. A informação foi sua no UOL ontem, né, em relação ao Carlos Miguel. Há um bom tempo, o Bruno, eu já falo aqui que o Corinthians ia perder os dois goleiros. E por sinal, eu fui o único que falei isso, que falou isso. Falou. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. E a informação, e eu não sabia da multa dos 50 milhões que foram. A gente pensava que eram 50. Isso, eu pensava que eram 50. Então eu falei, vamos lá. O que a gente protegido. O Corinthians está protegido. E aí, como ele deve querer ganhar aquilo que ele acha que tem que ganhar, o Carlos Miguel. E mais, hein? Se eu sou o presidente do Corinthians, você não treina, irmão. Se eu sou o presidente do Corinthians hoje, você treina no amador. Eu não boto você pra treinar. Eu não boto você pra jogar. Eu boto você pra treinar no amador. A gente sabe realmente que Neto é corintiano e tá colocando todo o coração dele, mas ele tá falando o que todo torcedor corintiano quer falar. Você não tá tendo o seu direito de... Você não vai... Não, tava treinando. Vai jogar terça-feira que vem, vai jogar contra o São Paulo e depois vai embora. Eu não deixaria você nem treinar o Carlos Miguel. Treinar com o time principal, não. Você vai treinar fora. Você treina lá. Você tem o direito, como trabalhista, de treinar. Mas você não vai treinar junto com todo mundo. Porque você não fez isso. Você não falou. O que você fez é as pessoas que dirigem você. Olha aí. Agora você tem o direito de sair. E aí, quando a gente pensava que ele tinha multa de 50 milhões, ninguém sabia que essa multa tinha sido reduzida para 4 milhões de euros. O que é uma treta para qualquer time em relação a lá. Porque ele já está fora do Corinthians ou não, Bruno? Quais as informações que você tem? Agora, realmente, rapaziada, que absurdo, impressionante. Como é que o cara fala de 50 milhões de euros e o antigo presidente do Corinthians reduz a multa do cara para 4 milhões de euros? Quer dizer, ele nunca seria titular na vida, nunca teria uma chance. Vai que Cássio se machucasse, não foi o que aconteceu, mas Cássio entrou numa deficiência técnica muito grande e foi para o banco de reservas. O Carlos Miguel assumiu e agora essa multa é 4 milhões de euros e o Bruno Andrade vai falar aí, rapaziada. Boa tarde, Neto. Boa tarde, pessoal. Por isso eu coloco muita culpa também no discurso do Augusto Melo. É bem verdade que o maior culpado é o Duílio, é a gestão do Duílio pelo péssimo contrato assinado com o Carlos Miguel, mas desde janeiro, desde que o Augusto Melo assumiu o Corinthians, ele tem dito nos bastidores e também publicamente, o que para mim é mais grave ainda, que a multa do Carlos Miguel era de 50 milhões de euros, mais ou menos aí 280 milhões de reais. E muita gente acreditou, só que poucas pessoas foram checar e perceber que, na verdade, a multa já era de 4 milhões de euros. Então, a culpa do Augusto Melo vai, primeiro, eu não vou dizer mentira, mas por confundir ou não ter o conhecimento claro do contrato real do Carlos Miguel. E a outra culpa dele é não tentar renovar sem antes perder o Cássio. A grande falha aqui, das maiores falhas também é essa. Ô Bruno, o Augusto já tinha falado que a multa era 50 milhões, talvez por isso que a gente teve a informação que estava tudo seguro. Ele já tinha falado isso, então? Eu não... Ele falou no Flow Sport Clube, né, que a multa rescisória do goleiro Carlos Miguel era 50 milhões de euros. Tinha escutado ele falar sobre essa multa. Eu não me recordo qual foi o podcast, mas tem mais ou menos 2, 3 semanas, palavras do Augusto Melo, basta buscar no Google, procurar na internet, ele confirma que a multa decisória do Carlos Miguel atualmente é de 50 milhões de euros. Por isso, ontem, quando eu trago a informação juntamente com o André Hernan no UOL, dizendo que o Carlos Miguel vai embora por 4 milhões de euros, eu fui massacrado, fui perseguido, fui ameaçado, porque todo mundo se apegou na fala do Augusto Melo. E eu banquei a minha informação, porque a gente, no caso do André Hernan, conversamos com pelo menos 5 pessoas, e 5 pessoas confirmaram. A multa do Carlos Miguel é de 4 milhões de euros, ou seja, mais ou menos 23 milhões de reais na cotação atual, o que é um valor irrisório para qualquer clube médio-grande do futebol europeu, no caso do futebol inglês. Então é isso, a multa já é de 4 milhões de euros desde janeiro, Neto. Não é de agora, não foi ontem, não foi anteontem, ou seja, o Augusto Melo teve tempo de sobra
para tentar resolver isso. E o mais gritante aqui, vocês já falaram bastante sobre isso e eu corroboro com a opinião. Ter deixado o Cássio sair nessas condições, sabendo que o substituto estava preso por somente 4 milhões de euros, é um absurdo. Muito culpa do Duílio, mas também muita culpa do Augusto Melo. Rapaz, o Corinthians ficou sem os 12 goleiros, vai ficar sem os 12 goleiros. O Cássio foi embora pro Cruzeiro e o Carlos Miguel, que seria o substituto natural, ir embora dessa forma é inadmissível realmente. Vamos lá, fica comigo aqui, Bruno. A gente tem a Gabi daqui a pouco e também o Pedro Ramiro, direto do CT do Corinthians, da Neoquímica Arena, não, me perdoe. Do Dr. Joaquim Grava. O que você pensa de tudo isso, Maravilha? Você que estava lendo também. O que eu penso é o seguinte, esse assunto eu já tinha ouvido há uns 30 dias com relação à diminuição da multa. É que segundo o empresário dele e ele, o jogador, eles queriam que baixasse nesse último ano, porque ninguém tinha ideia se o Carlos Miguel iria virar ou não iria virar alguma coisa no Corinthians. Ninguém tinha ideia que o Carlos Miguel fosse assumir o gol do Corinthians e que o Cássio sairia. Por isso que eles não se preocuparam com isso. Tá errado, Maravilha. Entendeu? Tá completamente errado. Completamente errado. Quem disse isso é um absurdo, porque quando você faz, quando você faz um seguro de roubo e incêndio na sua casa, aí você fala assim, você faz o seguro, você bota o valor da sua casa, né? 500 mil. Aí o cara fala, Neto, não precisa botar 500 mil não, Veloso, Souza, mas você... bota só 10 mil, mas só que pega um monte de... Aí você perde, aí é isso. Então como é que você não se preocupa com um bem que é seu? Por quê? Eu não tô falando... o bem de grana, o bem, não do ser humano, mas o bem, falou, pera, se eu tenho um Carlos Miguel, que eu tenho 100% dele, e que a gente já sabe que o cara, pera, vem cá, eu renovo o contrato 5 anos, eu tenho um goleiro para 5 anos, então tá tudo certo, deu tudo certo, beleza, PT, saudações, beleza. Não, o que aconteceu? Não tem essa justificativa, é muito incompetente. É tão incompetência como aqueles que fizeram. A incompetência é tão grande que até a justificativa é pior do que isso. Porque como é que você vai justificar? Peraí, mano, deixa eu só falar meu raciocínio aqui. É o seguinte: por que o cara no último ano de contrato vai ter a multa reduzida se já no meio do ano ele já pode assinar um contrato livre? Então não faz sentido nenhum. Sabe por que aconteceu isso? Se reduzir ainda a multa do cara. As pessoas esquecem muito, Veloso. Até quando que o Neymar tinha contrato com o Santos? Antes dele ir pro Barcelona. Até 2015. Vocês lembram disso ou não? Eu dei um pau aqui, mas um pau na diretoria do Santos. Como é que você reduz? Mas todo mundo foi contra. Não faz sentido nenhum. Aí ele foi embora pro Barcelona e aí regressou ainda o tempo de contrato dele, que é de 2015, passou para 2014. E aí no último ano, o presidente não sabe que a multa foi reduzida, porque o Bruno está dizendo aí que ele fala nos podcasts aí da vida que a multa permanece em 50 milhões, mas só que, quem sabe? O empresário já sabe. Claro, ele assinou, sabe que a multa reduziu, e aí já dá para negociar por esse valor aí de 4 milhões de euros. Então essa justificativa é a pior. É pior. A justificativa mostra todo o amadorismo da diretoria. A única pessoa que sabia era o Alessandro. O Alessandro como diretor executivo e o Duílio como presidente. Isso, porque quem assinou foi o presidente Duílio. E quem aceitou foi o diretor também. Bruno, mais alguma coisa? Mas mesmo assim, como é que o presidente do Corinthians não sabia? Já que ele tem acesso a todos os contratos dos jogadores, ele contratou jogadores novos. Rapaz, que coisa! Ele deveria saber, é o mínimo que o presidente do clube deve saber do contrato dos seus jogadores. Não, só para o GC de vocês diz aí, Carlos Miguel pode deixar. Eu vou muito além, Neto. Hoje pela manhã, logo depois do treino, ele comunicou à diretoria do Corinthians e também à comissão técnica que vai embora. Vai embora em julho. E aí fica a discussão para vocês depois. Ele prometeu para o Antônio Oliveira, até porque eles têm uma boa relação, e o Antônio precisa de um goleiro, tendo perdido o Cássio. O Carlos Miguel se colocou à disposição de ficar o mês de junho, mais ou menos aí 6 ou 7 jogos, até porque a janela na Europa só abre em julho, e somente em julho ele vai embora. Ou seja, ele já avisou que vai embora, tem um acordo verbal com o Nottingham Forest, isso já tem aí pelo menos 2-3 dias, esse acordo verbal. A novidade também de ontem para hoje é que outro clube inglês, o West Ham, avisou que também paga os 4 milhões de euros e precisa agora negociar com o Carlos Miguel. Ou seja, ele tem 2 propostas, vai para a Inglaterra e vai embora. Eu pago também os 28 milhões. Sabe quanto que a pessoa vai ganhar depois disso?
Mais 100 milhões. É isso que eles ganham dinheiro a dar com pau e o clube não. E outra coisa, que relação boa que tem o Carlos Miguel com o Antônio Oliveira, né? Bondade. Souza, Que por favor. bondade, Pode ficar com a gente aí, Bruno. 7 jogos. Fica até o tempo que você quiser. Vamos lá. Vai deixar o clube sem um goleiro titular agora, que perdeu o Cássio. Se eu sou diretor executivo, se eu sou o presidente do clube, o Augusto, se eu sou o presidente do Corinthians aí, você não tem que deixar ele treinar junto com quem vai jogar. Ô, Antônio Oliveira, não. ele tá fora, irmão. Você pode botar o Donelli, bota o menino, bota o Donelli. Não importa que vocês não acreditam. Eu acredito no Matheus Donelli. Também vai ficar sem contrato. Né? Então, mas só que é o seguinte, meu irmão, isso a gente já falou aqui. Meu Deus. Quantas vezes a gente falou aqui, Veloso? Se renovar. Só que aí o corintiano não entende isso e vocês da imprensa também não. Aí vocês vão em quem vocês não acham. Que esse menino André Hernan são 2 feras. O Quesada é outro fera também. É monstro sagrado. Eu falei, quem tem 1 não tem 2, quem tem 2 não tem 3. Então, de olho no Walter. Não, que Walter, que a imprensa tá dando. Que Que Walter nada, é outro goleiro que eu sei quem é. Mas não vou falar também. Opa! Agora é o seguinte, o que vocês fizeram é uma coisa inacreditável. Alessandro, Duílio, o que vocês fizeram com o Corinthians em relação ao Carlos Miguel não é mais do que fizeram com o Júnior Moraes, com o Léo Príncipe, com o Léo Natel. 4 anos e meio de contrato, jogou 55 partidas. Com o Luan, 70 milhões e que ninguém fala absolutamente nada. Todo mundo fica passando. E aí, como vocês todos sabem tudo que vai acontecer, vocês tenham certeza que essa, tem mais uma, tem mais outra, tem mais outra. Vocês têm certeza. Aí, Augusto, você como presidente, regime presidencialista, quem manda é o presidente. Quem assina é o presidente. Quem dá ordem é o presidente. Não é monarquia. Não é socialismo, não é comunismo. Você é presidencialista, você que manda. Mas me parece que você não manda. Pois é, rapaziada, revolta total realmente do craque Neto, não é? Dizendo que o presidente não manda em nada, que é uma monarquia. Enfim, o craque Neto realmente colocando seu coração corintiano pra fora. E a gente fica realmente na expectativa, já que o Carlos Miguel, segundo a informação do Bruno Andrade, comunicou que vai sair do Corinthians, vai jogar, meus amigos, na Premier League, acordo verbal com o Nottingham Forest, vai ser companheiro do Murilo, ex-companheiro dele lá na reserva do Corinthians, que os dois eram reservas. O Murilo entrou como titular com o Vanderlei Luxemburgo, jogou demais realmente, foi vendido o ano passado pela diretoria do Corinthians, e agora o West Ham também entrou na briga. Tchau para o Corinthians, diz o goleiro Carlos Miguel, vai para a Premier League. Eu quero saber a opinião de vocês, onde o Corinthians vai parar? Patrocinador que reincidiu, diretoria que saiu, né? No dia de hoje, o Rosalá Santoro, diretor financeiro, acabou saindo da equipe do Corinthians, e o Fernando Alba, diretor de futebol, também pediram demissão, os dois. Então, ontem, uma notícia que a Enel, né, a empresa energética de São Paulo, cortou a luz do Corinthians, meus amigos, lá na Neoquímica Arena. A academia ficou às escuras, o estádio ficou às escuras. Enfim, muitos problemas realmente, e o último que sair, apague a luz. Como esse presidente corintiano vai conseguir reverter tudo isso aí, tudo sob a administração dele? Como é que ele não sabe que o goleiro tinha uma multa de apenas 4 milhões de euros, quando, na verdade, ele tinha uma de 50, e esta de 50 foi reduzida para 4 milhões e ele não sabia? É um absurdo, rapaziada. Meus amigos, deixa aqui teu comentário, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Boteco Ball. Botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.